Então, antes mesmo de falar um pouco sobre o equipamento em si, pessoal, é legal que a gente possa falar um pouco da terminologia, né? Classificar a terminologia de fotobiomodulação ou fototermólise seletiva. Existem aí algumas dúvidas hoje dentro do mercado em relação aos tipos de laser, né? Que existem hoje dentro da nossa prática clínica. Então, nós temos aí praticamente, vamos separar em dois tipos, né? Então, a gente tem aqui os lasers e LEDs de baixa potência, tá? Que é o nosso treinamento, inclusive, do período da tarde, que são os lasers de baixa potência, gerando efeito atérmico no tecido. Então, ou seja, eles geram, obviamente, o aumento da energia, mas eles não têm como objetivo o aumento da temperatura tecidual, tá? Então, ou seja, nesse caso, esse tipo de laser ele vai trabalhar com o efeito que nós chamamos de fotobiomodulação em nível celular, tá? Então, esses tipos de equipamentos de laser e LED, eles não realizam a epilação, né, a fotoepilação nesse caso, porque eles vão trabalhar em nível celular. Já os equipamentos de alta potência, né, então, ou seja, os lasers e a luz intensa pulsada, que é um outro tipo de equipamento, que não é laser, tá, gente? A gente vai falar um pouco dele mais para frente, mas o laser, né, de alta potência, que no caso seria o Vega, ele vai gerar um efeito térmico no tecido, ou seja, um aumento da temperatura local, tá? Então, ou seja, esse aumento da temperatura local faz com que haja um mecanismo de ação que nós chamamos aí de fototermólise seletiva. Tá? Então, ou seja, quando a gente fala de laser de alta potência, lasers para epilação, fotoepilação, nós estamos falando de um mecanismo ao qual nós chamamos de fototermólise seletiva. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele, gerando aí uma lesão controlada, né, na minha estrutura-alvo, tá? Então, ou seja, ele não atinge tecidos adjacentes, somente a estrutura a qual eu quero que seja atingida mesmo, tá? Que os efeitos ao qual, né, eu quero que os efeitos térmicos sejam aí aumentados, né, o aumento da temperatura, gerando o meu efeito fisiológico, gerando os meus resultados clínicos, tá? Bem, então, pessoal, aqui, deixa eu ver se eu consigo passando por aqui. Lembrando, então, quando a gente fala de luz, né, de terapia luminosas, nós já com certeza já vimos esse desenho aqui em algum momento, né, da nossa graduação, dos nossos cursos, que é o espectro eletromagnético, que é o intervalo onde compreende todas as radiações eletromagnéticas. Então, nós temos lá as ondas de rádio, micro-ondas, as ondas do infravermelho, e dentro desse espectro nós temos a luz visível, que compreende aí dentro de 400 a 1.200 nanômetros. Então, a gente tem que lembrar que a luz, ela não deixa de ser uma radiação eletromagnética, ela é um tipo de radiação eletromagnética diferente dos outros tipos de radiações, né, dentro desse intervalo, é um tipo de radiação eletromagnética que nós conseguimos visualizar. Tá? Então, a gente consegue ver, né? Embora a gente tenha aí alguns comprimentos de onda que são no espectro infravermelho, ao qual a gente não consegue ver a luz em si, mas ela ainda está classificado como dentro do espectro luminoso. Tá? Então, ou seja, lembrando que a luz ela é um tipo de radiação eletromagnética também, tá? Da mesma forma que os outros tipos de energia que nós já conhecemos aí, como as radiofrequências, por exemplo, né? Entre outras radiações eletromagnéticas também. Tá? Lembrando que esse espectro aqui, né, o espectro luminoso aqui dos 400 a 1.200 nanômetros, eles não são ionizantes, ou seja, não há alteração celular, né, diferente, por exemplo, dos ultravioleta, né, a gente já sabe aí das alterações celulares, né, mediante os efeitos solares, ou raio-x, que é necessário, né, uma proteção, raio gama, enfim. Então, o espectro aqui dentro, né, do espectro luminoso, ele não possui aí efeito ionizante celular, ou seja, ele não muda aí as multiplicações celulares, não existe aí nenhum risco, né, em relação à sua utilização quanto à mudança, né, da conformação celular e aí outros danos possíveis, tá? Bem, então, só aí fazendo essa introdução em relação ao que é o laser, né? O que significa, né, a nomenclatura laser, traduzindo para o português, ela significa ampliação da luz por emissão estimulada de radiação. Bem, o que é isso, então? Vamos só para eu poder exemplificar para vocês aí, para a gente poder entender essa questão do laser, porque ele é tão especial, né? Por que o laser aí a gente
coloca ele dentro de uma categoria de fototerapia, de luz, né, de fototerapia, vamos dizer assim, uma característica muito especial, porque a forma como ele é produzido, ela é muito especial também. Então, dentro do equipamento, né, de laser, a gente tem aqui o meio ativo, tá? Então, ou seja, esse meio ativo ele pode ser composto por um cristal, por um gás, né? Então, ou seja, esse meio ativo aqui a gente tem dentro de uma caixa de ressonância. Essa caixa de ressonância ela é composta aí por alguns espelhos refletores. E quando esse meio ativo ele recebe energia elétrica, né? Quando ele recebe esse tipo de energia elétrica, ele vai fazer com que haja aí uma mudança na conformação desse meio ativo. Então, o que vai acontecer? Dentro desse meio ativo, ele é composto por átomos, né? Então, ou seja, é o que a gente aprendeu lá no ensino médio. Então, a gente tem lá dentro do átomo, né, da matéria, é composta por átomos, e os átomos, eles são compostos aí dentro do seu núcleo por nêutrons e prótons, ou seja, ele tem uma carga positiva, e ao redor dele nós temos os elétrons, que possuem carga negativa, tá? Então, o que acontece? Quando esse meio ativo aqui ele é estimulado, né, através dessa energia elétrica dentro dessa caixa de ressonância, os elétrons compostos aí por esse, né, dentro desse átomo, eles vão mudando para camadas de valência mais energéticas. Eles vão subindo para camadas de valência mais energéticas. Só que o que acontece? O elétron, né, ele tende a sempre retornar para sua camada de valência original. Tá? Então, com isso, quando o elétron ele volta para a sua camada de valência um pouco menos energética, ele precisa liberar essa energia que ele ganhou. Né? Então, ou seja, essa energia ela é liberada pelo elétron em forma de fótons. E é por isso que a gente fala que o laser, a menor partícula a qual ela é composta, né, a luz, nós chamamos de fótons. Né? Então, ou seja, essa energia, né, que ela é transportada, a luz, né, essa radiação eletromagnética, ela transporta essa energia em forma de quanta, conhecida como fótons, por isso que a gente fala tanto de fótons aí dentro da né, enfim, da fototerapia em si, né, de equipamentos através de luz. E o que acontece, pessoal? Quando um elétron, esse elétron ele está voltando e ele recebe a incidência de um novo fóton, o que acontece? Esse elétron ele emite dois outros fótons idênticos. Tá? Então, ou seja, é por isso que é o que a gente chama de emissão, né, estimulada de radiação. É justamente isso. Então, essa emissão estimulada de radiação é quando um fóton incide sobre um elétron que está descendo da sua camada de valência, né, que está diminuindo, e emite outros dois fótons idênticos. Tá? Então, por isso que nós chamamos aí o laser como uma amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Tá? Então, por isso que a luz de laser ela é tão especial. Tá? Então, ou seja, ela é muito específica pelo fato de como ela é formada, né, de como essa luz ela é produzida aí dentro do equipamento, dentro dessa caixa de ressonância. E entre as características, né, da luz, né, do laser, o que a gente pode falar? Em relação a alguns conceitos, né, físicos desse laser, que é legal a gente poder salientar e explicar, porque difere bastante aí de outras formas de luz, de outras fontes de luz, como, por exemplo, a luz pulsada, que a gente vai falar mais para frente, ou no período da tarde a gente vai falar um pouco do LED também. A gente fala de comprimento de onda, né, dessa luz. Então, esse comprimento de onda, ele pode ser determinado aí em relação à distância entre uma crista e a outra da onda, tá? Então, ou seja, quando essa luz, esses fótons, eles são liberados de uma forma oscilante, tá? Então, ou seja, entre uma crista e a outra da onda, nós chamamos de comprimento de onda, tá? Então, ou seja, o que esse comprimento de onda interfere aí no caso dos conceitos físicos do laser em si? O comprimento de onda ele vai determinar a cor dessa luz, tá? Então, ou seja, qual é a cor que eu tenho dessa luz? Dependendo do comprimento de onda, ela vai ter uma cor específica, tá? Então, ou seja, comprimentos de onda aí dentro dos 700, 600 nanômetros, a gente está falando de um laser de uma cor vermelha, tá? Então, ou seja, passando aí dos 800, né, os 900 nanômetros, a gente já tem os lasers de cor infravermelho, no caso, né, classificados como infravermelho.
Então, a gente precisa entender, então, a relação desses fótons, né? O que seria esse fóton, essa energia oscilante, e o que esse comprimento de onda interfere, né, na prática clínica em si. Então, pessoal, aqui em relação, né, a algumas características dessas fontes de luz, quando a gente fala de laser, pelo fato de como ele é formado, né, de como essa luz ela é formada, ela tem possui características tão especiais, ela possui aí a questão da monocromaticidade. O que é isso? A luz ela possui apenas uma cor única, tá? Então, quando a gente fala de laser, ele possui uma cor única. Por quê? Porque esses fótons, eles todos estão oscilando numa mesma frequência. Então, aquela oscilação, aquele comprimento de onda, todos os fótons que estão sendo emitidos dentro daquela caixa de ressonância, eles possuem o mesmo comprimento de onda, eles possuem a mesma frequência. Isso faz com que a luz ela seja uma única cor. Então, se eu tenho um laser lá de 810 nanômetros, ele realmente vai ser 810 com uma variação mínima, muito pequena. Então, ele vai ser uma cor pura, uma cor única, tá? Além disso, pelo fato desses fótons eles oscilarem todos de forma paralela, em série, né? Pensem como se fossem soldados, todos os soldados marchando na mesma direção, né? Na mesma frequência. Isso faz com que o laser ele seja coerente e colimado. Então, diferente, por exemplo, de uma luz branca, né? Por exemplo, a luz que ilumina ali uma sala, uma residência, o que acontece? Ela é não coerente, ela não é colimada. Então, uma lanterna, por exemplo, como aqui nessa foto, ela consegue iluminar uma área, né? Uma região ali. Pelo fato dela não ser coerente, né? Então, ela diverge mais. Quando a gente fala de laser, a gente está falando de uma luz que ela é unidirecional. Tá? Então, ou seja, coerente, ela forma um pontinho. Igual, por exemplo, aqui uma representação no meu laser point aqui na aula, né, no PPT. Então, ou seja, é assim que a gente vê um emissor de laser, tá? Pelo fato dele ser realmente coerente, colimado e monocromático também, ele possui apenas uma única cor. Diferente, por exemplo, de outras fontes de luz, vamos colocar a luz pulsada, que é que a gente vai falar mais para frente. A luz pulsada, ela possui ali ela possui todas as cores, né? Então, ou seja, aquele flash de luz branco, né? Então, ou seja, aquele flash de luz que vai compreender todas as cores, todos os comprimentos de onda ali, né? Desde os 400 até os 1.200 nanômetros. Então, como ele compreende todos os comprimentos de onda, ele possui uma mistura, essa mistura das cores emite uma cor branca. Tá? Então, ou seja, diferente do laser, bem diferente. Por isso que a luz pulsada, a gente precisa utilizar os filtros de corte, né? A gente vai falar mais para frente, mas o laser não precisa, por conta dele ser ali monocromático, ele possui apenas um comprimento de onda, tá? Bem, em relação à indicação, tá? Então, ou seja, o Vega é o equipamento de laser de alta potência, como a gente já havia falado. A indicação dele, né? A única indicação que a gente tem hoje dele, do Vega, é para fotoepilação de longa duração, tá? E ele trabalha aí com todos os fototipos também. Então, esse é um grande diferencial do equipamento hoje. É um laser que pode trabalhar aí com todos os fototipos. Eu vou falar mais para frente das características dele, por que ele consegue, enfim, trabalhar aí com segurança para todos os fototipos. Ele é um laser aí, no caso, que realiza o que a gente chama de fototermólise seletiva, né? Então, ou seja, é o que a gente chama aí, né, esse efeito dos lasers de alta potência, tá? Então, lembrando, né, para a gente poder exemplificar aí, né, o mecanismo de ação e entrar aí na questão da fototermólise seletiva, a gente precisa aí rever aí, relembrar a questão da unidade pilosebáceo, que é a nossa, enfim, o nosso alvo, né, o que a gente quer atingir realmente dentro das terapias, né, da terapia por fotoepilação. Aqui a gente tem a haste do pelo, né? Então a gente tem aqui a haste, tá? Aqui a gente tem músculo piloeretor, né? Glândula sebácea, glândula sudorípara. E aqui embaixo a gente tem a bulge, né? Então a gente tem aqui a papila dérmica, ao qual recebe essa irrigação, né? E é o principal, né? Essa haste, na verdade, ela vai servir como um condutor. Né? Então, ou seja, ela vai conduzir essa energia, porque o que eu quero, na verdade, é que essa energia, esse aquecimento, esse aumento da temperatura chegue aqui em profundidade.
aqui na bulge, né, no bulbo, ou seja, na papila dérmica. Então, o grande alvo aí que a gente tem, né, dentro de um processo, de um procedimento de fotoepilação, mecanismo, é o bulbo, tá? Então, ou seja, o bulbo, a bulge, enfim, a matriz aqui, ela é a zona onde há a proliferação do folículo. É onde acontece aí as mitoses celulares, as multiplicações celulares, é onde acontece a irrigação, né? Então, a gente tem aqui na papila dérmica a irrigação desse folículo, e justamente é aqui que a gente quer que haja uma destruição, né? A gente quer que haja uma destruição desse bulbo, uma destruição da irrigação desse folículo. Que uma vez que a gente tem essa destruição dessa irrigação desse folículo, esse pelo aí já não vai crescer mais, tá? Então, ou seja, meu alvo, na verdade, é aqui em profundidade, tá? E é importante a gente também lembrar que a unidade pilosebácea, os pelos, né, em si, e isso vale para o cabelo, para todos os pelos corporais, eles possuem fases de crescimento, tá? Então, ou seja, a gente tem aí as fases anágena, catágena, telógena. E o que é importante a gente saber? Que para a gente ter um resultado terapêutico interessante, nós precisamos pegar os pelos todos nessa fase anágena, ou seja, na fase onde ele está mais inserido, onde ele está recebendo ali a irrigação na papila, né, da papila dérmica ali, onde está acontecendo ali as mitoses celulares, onde está crescendo esse folículo, então, onde tem a maior proliferação, inclusive produção de melanina também, então, ou seja, é nesse momento aqui, nessa fase, na fase anágena, é que a gente realmente precisa pegar os pelos para que eles tenham aí para que a gente possa ter um resultado clínico, tá? Se a gente pegar, por exemplo, dentro de uma fase catágena ou da fase telógena, a gente já não consegue ter a eficácia do tratamento. Por quê? Porque aqui a gente já tem o desprendimento, né? O início do desprendimento do fio, né? Então, ou seja, o que vai acontecer? Ele vai se desprender aqui da papila, né? Então, ele já não vai receber mais irrigação, então, ou seja, eu não vou conseguir atingir ali o bulbo, não vou conseguir atingir a papila, a irrigação. Esse pelo, ele está começando a se desprender, né? Ou seja, ele já está indo para uma fase telógena, que é a fase de repouso, né? Onde eu tenho uma fase ali de queda do fio. Né? Então, ou seja, eu não tenho mais esse fio, ele entra numa fase aí de repouso para nova, né? Depois é um cíclico, né? É um efeito cíclico, né? Da fase telógena, a gente volta para a fase anágena desse fio, tá? Então, dentro das fases catágenas e telógenas, se a gente trabalhar, né, houver ali a aplicação, a gente não vai ter um resultado interessante, justamente por essas questões. E aí, o que acontece, né? A gente sabe quais fios estão na fase anágena, quais estão na catágena, telógena, olhando de fora, quando a gente olha ali a região de tratamento. A gente não sabe quantos fios ali estão na nágena, na catágena, então a gente não tem essa relação, a olho nu a gente não consegue visualizar isso. Então, é por isso que nós precisamos realizar mais de uma sessão. Então, por exemplo, as pessoas que fazem uma, duas, três sessões apenas, já conseguem ver um resultado realmente significativo. Né? Então, ou seja, um excelente resultado, porém não é um resultado final, né? É um resultado falso, porque justamente existem aí pelos nessa região que provavelmente vão estar ou na fase telógena ou na fase catágena. Então, o mínimo, do mínimo de sessões que a gente precisa fazer é 6 sessões, ou seja, a cada 4 semanas, em média, né, a gente precisa fazer uma aplicação, totalizando no mínimo 6. Às vezes a gente precisa de mais, 10, 12, dependendo da região, dependendo de cada biotipo, enfim. Mas a média, né, é sempre 10, mas o mínimo do mínimo é 6. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem aqui uma fase telógena, né, que seria a fase de repouso de uma axila, exemplo. Porque dependendo da região corporal, que é uma média, tá, pessoal? A gente tem fases anágenas diferentes, tempos de fase anágena e tempos de fase telógena diferentes também. Então, um exemplo aqui, uma axila que tem uma fase telógena que pode durar entre 3 e 6 meses, ou seja, é um período que não vai ter pelo, o pelo ele tá ali na fase de repouso dele, está crescendo ainda. A haste do fio ainda não chegou na epiderme, ela não apontou ainda para eu poder visualizar essa haste. Então, o que vai acontecer? Eu não vou ter eficácia. Então, se eu fizer ali, no exemplo, 3 sessões, pode ser que uma boa parte dos pelos daquela região ainda esteja na telógena,
né? Então, ou seja, 3 meses ali é o mínimo da fase de repouso. Se eu fizer 3 sessões, eu vou pegar alguns pelos, né? Os que estão na fase anágena e os que estavam na telógena eu não peguei, né? Porque eles ainda estão em repouso. Então, por isso que é importante aí, dentro de uma média que a gente tem aí de fase telógena em diferentes regiões corporais, a gente realizar, no mínimo, aí 6 sessões, tá, de tratamento. Bem, em relação a algumas terminologias também sobre depilação e epilação, o que nós temos aqui? Como depilação, que é um termo mais comercial, né, bem conhecido, é quando a gente faz a retirada superficial desse pelo. E aí eu posso dizer que é por lâmina, por creme depilatório, por cera, enfim, por diversos métodos que, embora as pessoas acham que, por exemplo, quando a gente faz a depilação com cera, nós estamos arrancando o fio, né, da raiz, desde a raiz, mas na verdade não, na verdade a gente está quebrando essa haste, né? Essa haste ela não está sendo eliminada, eu não estou eliminando ali, né, retirando os pelos ali pela raiz, eu estou quebrando essa haste também, tá? Então, todos esses métodos, eles são denominados como depilação. O termo correto, quando a gente utiliza o laser, né, o uso do laser, seria realmente a epilação, tá? Então, ou seja, que a gente está removendo mesmo os pelos, incluindo a porção do bulbo, tá? Então, quando a gente está realmente realizando essa destruição desse folículo, removendo esse bulbo, e aí a gente tem essa denominação aí como epilação, tá? Então, quando a gente for falar de epilação a laser, né, o termo correto seria epilação. Os outros métodos, né, todos os outros seriam o termo correto depilação, tá? Só uma questão aí de nomenclatura mesmo para vocês saberem. Bem, então vamos entrar em relação à fototermólise seletiva, né? Então, que a gente havia falado, o mecanismo de ação desse laser, né? Como é que ele vai atuar no tecido, né? Para que a gente tenha aí esse efeito aí, né? De remoção aí dos pelos. A luz, né? Então, ou seja, ela é absorvida por alguns componentes fotorreceptivos, que nós podemos chamar aí, né? De componentes do tecido, né? Como cromóforos. Os cromóforos são biomoléculas que são capazes aí de se excitar quando recebem a luz, tá? Então, ou seja, esse cromóforo, ele vai transformar, na verdade, essa energia luminosa, quando ela for absorvida no tecido, essa energia luminosa ela vai ser transformada em calor, em um aumento da temperatura, em efeito térmico, tá? E a gente tem hoje, né, alguns cromóforos, né, do nosso tecido, seja a hemoglobina, a melanina, a água, a protoporfirina, então são vários os cromóforos hoje, né, do nosso tecido biológico que fazem, que absorvem essa energia luminosa. E no caso do laser para epilação, o cromóforo que a gente quer atingir, né, que a gente é o alvo, o nosso alvo, é a melanina, tá? Então, ou seja, é o pigmento que dá cor ao pelo, tá? Então, a gente precisa lembrar que a melanina, ela também dá cor à pele, né? Então, a nossa pele, a coloração da nossa pele, ela é responsável, né? Responsável por dar essa coloração, é esse pigmento ao qual nós chamamos de melanina. E ele é um dos cromóforos alvo, né? Um dos cromóforos alvo principal quando a gente fala de fotoepilação. E nesse caso, nós temos aí uma janela óptica, né? Na verdade, que seriam aí alguns comprimentos de onda, que, como eu havia falado, algumas cores de laser, né? Que a gente deu essa introdução lá no começo da aula sobre comprimentos de onda. Então, existem alguns comprimentos de onda que existem maior afinidade com o cromóforo melanina, tá? Então, ou seja, quais são eles? Dentro de uma janela óptica, nós temos aí os principais aí, que seria o alexandrite, o laser de diodo, tá? E o ND-YAG. O rubi também é muito utilizado, mas hoje ele já caiu um pouco por terra, a utilização do rubi, pelo fato dele ter uma boa absorção, né? Então ele tem uma excelente absorção pela melanina, porém ele é muito superficial também. Então, o que acontece, né? Os riscos de intercorrência com o rubi é muito grande. Então, a gente acabou abrindo mão aí do rubi justamente porque ele é um laser que pode gerar aí mais intercorrências do que outros comprimentos de onda já muito bem elucidados, muito bem aí já comprovados dentro da literatura, que são os principais aí, que
que possuem aí as melhores absorções dentro do comprimento de onda seriam esses em relação à melanina, tá? Então, são bons comprimentos de onda que geram aí um bom resultado terapêutico também, tá? Aqui a gente tem um desenho, na verdade, uma animação que mostra como que essa luz ela é absorvida pelo folículo. Então, o laser ele vai ser colocado ali, né, próximo à pele. O pelo ele vai absorver essa energia luminosa, então o pelo ele absorve, e essa energia transformada em calor chega até a estrutura germinativa, né, em profundidade, onde o aumento da temperatura tecidual gera essa lesão, tá? Então, ou seja, eu tenho uma lesão desse bulbo, da bulge, da matriz, né, e da papila dérmica, né, da irrigação desse folículo, e quando eu tenho essa lesão, eu não tenho mais o aporte nutritivo, oxigenativo para esse folículo, então ele já não cresce mais por conta disso, tá? Então, aí é interessante que a gente entenda também esse mecanismo e essa animação exemplifica bem como que é, né, que acontece esse mecanismo de ação aí no nosso tecido biológico, né, na pele. Bem, e a fototermólise seletiva, então, para ocorrer, né, esse fenômeno, que é fácil a gente poder lembrar dele, porque na própria terminologia, né, foto é luz, termo é calor e lise é lesão, tá? Então, ou seja, é uma luz, uma energia luminosa que gera um calor que promove uma lesão controlada, né? Então, seletiva, que seria realmente seletivamente eu vou lesionar a estrutura que eu quero atingir. Tá? Bem, e para que aconteça esse mecanismo de ação, né, essa fototermólise seletiva, o que o equipamento ele precisa, o que a gente precisa ter, né? Então, ou seja, existem algumas variáveis dessa luz, né? Algumas questões que é interessante que a gente compreenda. Então, entre elas, a gente tem aqui, né, o comprimento de onda, que é que eu comentei inicialmente com vocês, que é muito importante. Ele é importante para que a gente possa utilizar comprimentos de onda dentro de uma janela terapêutica, ao qual possui excelente afinidade com a melanina, boa, mas não que não seja muito superficial a ponto de poder gerar algum efeito adverso, tá? Então, ou seja, são comprimentos de onda que têm uma afinidade interessante com a melanina, mas que também geram um efeito, vamos dizer assim, eles não são danosos, né? Não geram tanta absorção pela melanina da pele, tá? Então, são bons comprimentos de onda, são bons, uma janela terapêutica interessante ao qual a gente consegue utilizar, tá? Então, comprimentos de ondas específicos para essa finalidade são importantes que a gente possa elencar, utilizar para que a gente tenha tanto o resultado terapêutico, né? Então, tanta eficácia quanto a segurança, porque isso é muito importante, tá? Então, comprimentos de onda já bem elucidados na literatura são muito importantes que a gente consiga utilizá-los, eles, né? Então, ou seja, que a gente tenha aí no nosso equipamento esses comprimentos de onda. A frequência, que seria o número de ondas que passam por um minuto, por um segundo, na verdade, então, ou seja, são ciclos por segundo, então a frequência são quantos disparos, quantas rajadas ali de laser a gente vai entregar dentro de um segundo. Então, se eu dou 2 Hz, são dois pulsos por segundo, 2 ciclos por segundo. Então é muito rápido, tá? Então eu posso, no equipamento, a gente consegue até 10 Hz, tá? De frequência, então essa também é uma variável interessante que é importante a gente entender, porque isso também está dentro, de acordo com o fototipo, eu posso utilizar frequências maiores ou menores, tá? Então eu posso, vamos dizer assim, usar, entregar energias de forma, a mesma energia, mas aumentando a frequência, então eu entrego pulsos menores, então eu entrego energias menores, mas que no final do disparo a energia vai ser a mesma, né? Então eu posso fracionar essa energia, então mudando essa frequência, dependendo do meu fototipo, é interessante que a gente faça isso, tá? A duração de pulso também é uma outra variável importante que a gente pode estar utilizando, que é o tempo da exposição à luz, então, ou seja, a duração de pulso, ela é tão rápida que a gente é dada em milissegundos, então a gente não consegue perceber, né, até a olho nu, ela é muito rápida, mas que a gente consegue também mudar essa duração de pulso. E depois a gente tem aqui a duração do pulso, que também é uma variável importante,
que seria esse tempo de entrega da energia, né, dessa energia luminosa, que também vai variar de acordo com o, o fototipo que eu quero atingir. Então, ou seja, dependendo do meu fototipo, eu posso usar duração de pulso mais curta, então eu posso entregar essa energia de forma mais rápida, ou eu posso entregar essa energia de forma um pouco mais lenta, então eu posso trabalhar com uma duração de pulso um pouco maior, tá? Então existem aí essa possibilidade, tanto em relação à frequência, então quantos pulsos, disparos eu vou estar dando dentro de um disparo, né? Quantas vezes essa energia ela está sendo entregue, e a possibilidade de fracionar ela, tá? Então, ou seja, eu posso colocar, por exemplo, 20 joules por centímetro quadrado, mas dividindo em dois pulsos de 10. Então, se eu dou 2 pulsos de 10, 2 Hz de 10, no final eu entrego 20. Ou eu posso entregar os 20 em uma frequência, né, em 1 Hz apenas, de uma vez só. Tá? Então, a gente pode fracionar essa energia, no final a energia vai ser a mesma, mas eu posso entregar ela toda de uma vez, ou eu posso fracionar ela. Tá? Então, isso também é legal para que a gente possa aí mudar essas variáveis de acordo com o fototipo, né, de acordo com a estrutura desse fio, enfim. Em relação à fluência, densidade de energia, a gente tem aqui também essa variável, que é o quanto de energia a gente está entregando, tá? Então, ou seja, a fluência, ela é dada como em joules por centímetro quadrado, tá? A gente tem a energia absoluta, que é dada em joules, mas a fluência é essa energia dividida pela área do spot, dividida pela área de saída dessa luz, tá? Então, a gente aí tem determina, né, denomina como fluência. E essa é uma variável muito importante, tá? Porque vai depender também do meu fototipo, como eu havia dito, o fototipo está sempre relacionado, tá? Em relação aí a essas variáveis, porque dependendo, e a cor do pelo também, lógico, a densidade desses pelos também variam bastante, em relação a essas variáveis, mas que a fluência também é uma das muito importante, porque dependendo aí do meu fototipo, eu posso usar uma fluência maior ou menor. Se eu tenho, né, bastante melanina no pelo, pouca melanina na pele, né, dependendo dessa relação de contraste entre a cor do pelo e da pele, também eu posso utilizar aí fluências e densidades de energia diferentes, tá? Então, é legal que a gente possa entender essas questões, né, para que a gente possa entender como que o equipamento funciona, tá? Embora o aparelho ele tenha aí todos os protocolos prontos, né, pré-programados, mas é que é legal que a gente possa entender também as variáveis, né, o que cada uma representa, tá? Bem, então aqui em relação, brevemente, em relação ao histórico, né, do equipamento de laser, a gente tem aí desde 1960, passando por 62, o hélio neônio, até 1995, que é quando o FDA ele aprova, né, que seria o primeiro laser para epilação, né, o ND-IAG, um dos primeiros aí também utilizados em 1995, os primeiros lasers aí aprovados pela Anvisa americana, né, nós podemos chamar assim, para a utilização de laser para remoção de pelos, tá? Só com uma caráter de curiosidade, né? Esse aqui é um dos primeiros artigos também publicados, né? Aqui vejam que é o laser de Rubi, que, então, ou seja, muito antigo, né? Um dos primeiros aí que foram lançados, saíram aí para epilação, com alto risco de complicação também, né? Intercorrências, mas que esse pesquisador aqui, né? O Rox Anderson, acho que a galera que já está na estética há muito tempo já deve ter lembrado o nome dele. É o mesmo pesquisador, né? Equipe dele, né? De Harvard, que também descobriram, né? E também lançaram os primeiros equipamentos, os primeiros estudos de criolipólise. Então, foi a equipe aí do Rox Anderson, e ele também, um dos pesquisadores aí que desenvolveram os primeiros equipamentos de laser para epilação. Tá? Então, só um título de curiosidade mesmo para vocês, para quem se lembra dele aí da criolipólise, o nome dele foi muito falado também. Ele também é um dos precursores aí, né, do laser também, tá?
Bem, então, quando eu falei da janela óptica, tá? Então, dos lasers, né, das possibilidades que a gente teria aqui, então, o laser Ruby, ele trabalha dentro de um comprimento de onda de 694, o Alexandrite 755, o diodo 810 e o Nd:YAG 1064, tá? Então, assim como algumas características, o Alexandrite, ele era muito bom para peles claras, para pelos mais finos, ele era mais utilizado para essa finalidade. O diodo, né, então, seguro, eficaz, ou seja, ele é um coringa, aí vamos chamar ele de um coringa aí para fotoepilação. Hoje, a maioria dos equipamentos no mercado trabalham com o diodo, tá? Então, é o mais utilizado hoje aí dentro da prática clínica. E o Nd:YAG, que também é muito interessante pelo fato de ele ser um pouco mais profundo, uma ação mais profunda. Ele trabalha muito bem em fototipos maiores, né? Então, fototipo 4, fototipo 5, pelo fato dele ser seguro e eficaz também. Tá? Então, ele é interessante, o Nd:YAG, por esse sentido, já é bastante utilizado hoje na prática clínica por essa finalidade. Né? Até para peles mais claras também, ele se mostrou bem eficaz, existem alguns relatos na literatura que mostram aí que o Nd:YAG também, até para fototipos mais claros, né, ele também tem um resultado muito interessante, não só para fototipos mais altos. Pelo fato dele ter um comprimento de onda mais longo, né, 1064 nanômetros, ele tem uma ação, uma profundidade no tecido mais profundo, ele não se concentra tanto na superfície. Isso aí facilita bastante para fototipos mais altos, que possuem bastante melanina, né, muito cromóforo e melanina na superfície da pele, tá? Então, minimiza aí qualquer possibilidade de efeito adverso. E em relação aí, que a gente comentou, né, todas aquelas variáveis que eu comentei, duração de pulso, fluência, né, frequência, eu sempre falava fototipo, sempre estava falando de fototipo, porque realmente, dentro da nossa avaliação, quando a gente for avaliar o nosso paciente para epilação, né, fotoepilação, o principal item que a gente precisa entender é o fototipo. Então, ou seja, a máquina, né, o equipamento, ele vai entregar o que a gente determinou, né, o que a gente colocou lá na máquina. Se eu coloquei fototipo 3, por exemplo, ele vai me entregar uma energia para o fototipo 3. Então, ou seja, se eu coloquei um fototipo 2 lá na máquina, determinei 2, mas na verdade era um fototipo 4, eu que estou pedindo para a máquina entregar uma energia que não equivale, que não é correspondente ao fototipo da minha paciente. Então, isso a gente precisa ter bem na ponta da língua, entender bem e saber avaliar, né, de forma correta os fototipos, para que a gente possa fazer uma avaliação correta e entregar a energia corretamente. Então, aqui a gente tem aí os fototipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, desde pele muito branca, cabelo loiro, ruivo, olho claro, geralmente tem sardas, até a pele bastante muito escura, que bronzeia facilmente, né, que tem uma pigmentação aí imediata e muito intensa. Então, ou seja, existem aí os diferentes fototipos. A gente sabe que hoje o Brasil, de uma forma geral, existe a miscigenação, então a gente acaba ficando na dúvida. Até quando a gente fala, por exemplo, oriental, qual é o fototipo? Geralmente oriental é o fototipo 3, tá? Dependendo até 4, mas oriental aí a gente coloca um fototipo um pouco mais alto também. Então, ou seja, não é somente a questão da cor da pele, mas como ela também reage. Então, por exemplo, eu sou fototipo 2. Embora minha pele seja muito clara, podendo ser até classificada como fototipo 1, mas o meu cabelo é escuro, o meu olho é escuro, eu até bronzeio, se eu, né, mais ou menos, né, gente? Às vezes, né, a gente fica muito tempo ali, fica que nem vermelho, que nem um camarão, mas eu relativamente consigo me bronzear também, então, ou seja, eu tenho uma leve aí resistência, né, à exposição solar, então eu posso ser classificado como fototipo 2, tá? Embora a pele seja muito clara, mas eu tenho algumas características, né, não só a cor da pele em si, mas que me classificam como um fototipo 2, tá? E não fototipo 1. Aqui no caso, eu deixei para vocês a título de curiosidade também, caso vocês queiram só mirar. Não sei se vocês estão pelo notebook, pelo tablet, por onde vocês estão assistindo, mas esse aqui é um QR Code que, se você mira
câmera do seu smartphone, do seu celular, ele vai te direcionar para uma tela, para uma página, na verdade, uma página de avaliação de fototipo. É bem legal, né? É um teste de Fitzpatrick, na verdade. E esse teste de Fitzpatrick, ele é é uma relação de perguntas, existem algumas perguntas, que a pessoa, o próprio paciente, você pode deixar isso na sala de espera, né? Enquanto ele aguarda ali a ser atendido, você pode deixar esse questionário para ele, e ele vai respondendo, né? Então tem algumas perguntas ali interessantes que você pode, que o teste ele sugere. E em relação à pontuação desse, né, qual a pontuação que você atinge, ele, ele caracteriza, ele vai te direcionar, vai te caracterizar para um fototipo, né, determinado. Mas mais importante do que isso, pessoal, eu deixo aqui frisado para vocês que é importante a gente avaliar o fototipo do meu paciente como um todo, então a gente vai colocar essa informação lá na minha ficha de anamnese, enfim, é importante, mas que o mais importante de tudo é avaliarmos o fototipo da área de tratamento, tá? Então, por exemplo, aqui eu deixei algumas imagens de algumas áreas escurecidas, né? Você percebe que são áreas, principalmente axila, virilha, que são regiões onde geralmente a gente tem ali um escurecimento mesmo dessa área, pelo fato de agressões ali, sabe, com lâmina. Então, eu tenho o costume de fazer ali a depilação com lâmina, né? Então, essas áreas, essas regiões, axila, virilha, e o fato de eu realizar essa agressão diária aí com a lâmina faz com que eu escureça essa região também. Aí, então, essa região pode ficar um pouco mais escurecida, e aí eu tenho que colocar no equipamento o fototipo da área que eu estou tratando, isso é importantíssimo, tá? Então, se a minha axila, eu sou fototipo 2, exemplo, mas eu tenho ali uma axila mais escurecida, é um fototipo 3, pode ser. Eu vou colocar o fototipo 3 na máquina, eu vou colocar o fototipo que eu estou da área de aplicação, tá? O que acontece? Com o passar das sessões, o laser ele também pode realizar um clareamento, porque você não vai mais usar lâmina, né? Então você não vai mais utilizar a lâmina. O processo de renovação celular também vai acontecer dentro de 28 dias, né? Desse período. Você vai. O próprio laser, inclusive, tem algumas propriedades que ele também vai fazer com que haja um clareamento dessa região. Então, esse fototipo pode mudar com o passar das sessões, então a gente precisa se atentar a isso. Então, a cada sessão é legal fazer uma avaliação prévia rápida da região, né? Registrar isso dentro da ficha de anamnese também, porque às vezes a minha axila que era escurecida, ela ficou um pouco mais clara, né? Com o passar das sessões de laser, não usei mais lâmina, né? Então, ou seja, não tive mais aquelas agressões, a pele clareou. Isso é um efeito adverso legal, né? Então, ou seja, benéfico que a gente tem aí do laser. Então, a gente pode, inclusive, mudar esse fototipo com o passar das sessões, dependendo de como essa pele evolui, tá? Se ela for escurecida ou não. Então, isso é uma dica importante que eu dou para vocês, né, em relação ao fototipo, que é mais importante do que avaliar o fototipo como um todo, obviamente, né, do cliente como um todo, é importante que a gente avalie aí o fototipo da área de tratamento também, tá? Bem, e aí falando um pouco sobre a tecnologia Triple Wave, né, que daí eu falei muito dos comprimentos de onda, que é importante a gente elencar uma janela óptica, né, usar equipamentos que possuem... Nossa, deu um eco aqui agora, acho que alguém está com o microfone aberto, gente. Ressoou aqui no meu fone. Então, o mais importante aí, quando a gente vai utilizar o equipamento de fotoepilação, é utilizar aí comprimentos de onda dentro de uma janela terapêutica interessante, né? Já vem bem validada na literatura. Então, o que a gente tem aqui seriam os comprimentos de onda do Triple Wave, né? Aí falando do Vega, tá, pessoal, especificamente do equipamento. Que a gente tem aqui comprimentos de onda, o equipamento, ele possui a tecnologia Triple Wave, tá? Então, ou seja, essa tecnologia Triple Wave é a emissão simultânea dos 3 principais comprimentos de onda aí da janela óptica mais utilizada dentro da prática clínica. O alexandrite, que é o 755 nanômetros, o diodo 810 e o Nd:YAG 1064. Perfeito? Então, ou seja, o Triple Wave ele tem essa tecnologia, a emissão simultânea desses 3 comprimentos de onda.
E quando a gente fala que o VEGA ele possui aí, tem aí um diferencial importante, que é poder ser utilizado em todos os fototipos, é justamente por conta desses comprimentos de onda. Então a gente tem aí a possibilidade, por exemplo, de utilizar o NIDEAG para fototipos mais altos com total segurança. Então, com os comprimentos de onda, eles têm aí a relação de profundidade de ação, né? Então a gente vê que o alexandrite ele é um pouco mais superficial, o diodo intermediário, e o NDIAG ele é mais profundo também, tá? Então, ou seja, eu consigo atingir aí diferentes fototipos, porque eu também atingo diferentes profundidades de ação com a emissão de diferentes comprimentos de onda, tá? Então, isso é muito interessante a gente conseguir trabalhar, né, com esse tipo de tecnologia, porque garante aí resultado clínico, eficácia clínica no nosso tratamento e segurança também, tá? Então, isso é bem interessante a gente salientar aí essa tecnologia da Triple Wave também, tá? Bem, então, algumas evidências científicas que eu trouxe aí para vocês, para a gente poder, né, exemplificar, até em relação ao NDIAG, porque era uma dúvida, inclusive, né? Mas o NDIAG é mais utilizado para fototipos mais altos, será que a gente vai ter um resultado interessante com fototipos mais baixos também? Então, esse estudo aqui, ele faz, né, uma análise da utilização do NDIAG para 10 pacientes, fototipos aí entre 2 e 3, 4 sessões, tá? E um follow-up aí, ou seja, um acompanhamento ao final das 4 sessões, com 6 e 24 meses. Então, terminou as 4 sessões, foi feito um acompanhamento aí depois de 6 e depois de 24 meses, tá? Então, aqui é possível visualizar resultado aí 6 meses após o tratamento, tá? Então, aqui com o pulso simples, 3,2 Gauss, spot 6, aqui também 6 meses após o tratamento, tá? Aqui 24 meses, então a gente consegue aí ter aí como uma conclusão desse estudo que o NDIAG foi uma opção segura e eficaz, né, para a diminuição dos pelos finos com alto índice de satisfação dos pacientes também. Tá? Aqui é a comparação, então, aí dentro da evolução, né? Então, quando foi. Quais são os melhores comprimentos de onda, né? Então, foram comparados aí o diodo 800 e o alexandrite, tá? Então, foram 3 sessões mensais, follow-up aí de 1, 3 e 6 meses após o final do tratamento. E aí aqui as variáveis, né, que foram utilizadas aí dentro do estudo. Opa, peraí, acho que eu minimizei aqui sem querer. E aqui algumas variáveis aí utilizadas dentro do estudo, né? E aí foi visto que, né, no estudo tanto laser alexandrite quanto diodo podem ser utilizados com segurança aí para remoção de pelos aí a longo prazo, tá? Aqui a gente consegue visualizar o folículo, então é bem legal essa foto aqui, essa foto histológica, né, a presença do folículo, né, até a sua miniaturização, que na verdade é isso que vai acontecendo conforme o passar das sessões, né, acontece aí essa miniaturização folicular, então é bem interessante aqui a gente conseguir visualizar esse folículo e depois aí essa avaliação histológica 6 meses após aí o tratamento final, a gente já não enxerga mais a presença desse folículo, tá? Bem, e aí, então, baseado aí em relação aí a algumas questões sobre a janela óptica, né, os principais comprimentos de onda, foram feitos estudos para avaliar. Então, e se a gente usar, por exemplo, né, a questão de mais de um comprimento de onda na sessão? Será que a gente vai ter melhor resultado? Será que os resultados vão ser melhores ou piores? Então, esse aqui é um estudo bem legal que eles usaram 2 comprimentos de ondas diferentes na mesma sessão. Mas até aqui, então, eram 2 equipamentos diferentes, tá? Então, eram 2 máquinas diferentes. 755, Alexandrite e o NDIAG, eles utilizaram na mesma sessão. Então, eles pegaram a axila, né, e dividiram essa axila, né, lado direito e lado esquerdo. Então, como que eles fizeram aqui a análise, né? Então, de um lado, eles pegaram o alexandrite, fizeram a aplicação com alexandrite. Aqui, eles fizeram a aplicação dos dois, né? O 755 e 1064. Na outra axila, eles fizeram só o NDIAG, uma parte dela. E na outra parte aqui, eles não fizeram nada. Então, foi o controle, tá? O lado controle aqui. E o que eles viram, né? Que em fototipos altos, pelos claros, o modo combinado, ele promoveu maior redução sem comprometimento dérmico quando eles associaram, né, os 2 comprimentos de onda. O que eles falam ali, né, durante o estudo é que pacientes que tinham um baixo contraste, justamente, por exemplo, os pacientes que tinham a cor da pele
muito parecida com a cor do pelo, se beneficiaram com o uso da terapia combinada, né? Do blend que eles falaram ali, né? Do blend dos dois comprimentos de onda. E aí surgiu a questão, nossa, interessante, porque esse é a pedrinha no sapato de quem trabalha com fotoepilação, né? Quem trabalha com fotoepilação sabe que pacientes que possuem aí a cor do pelo muito parecida com a cor da pele, existe esse baixo contraste entre a cor do pelo e da pele, são os pacientes aí que necessitam de maior número de sessões, que a gente precisa aí regular melhor a energia, a fluência, né? Porque são os clientes que estão aí, vamos dizer assim, a pedrinha no sapato, a gente tem que ter aí uma maior expertise para conseguir um resultado clínico legal. Os pacientes que possuem um alto contraste, então aquele paciente, por exemplo, que tem a pele clara e a cor do pelo bem escura, esses são o nosso sonho de consumo, né? O paciente dos sonhos, a gente fala, porque é o melhor, é o que vai ter mais resultado mais rápido, mais fácil, com zero aí questões aí de intercorrência, porque tem bastante melanina no pelo e pouca melanina na pele. Então, esse aí né, o nosso sonho aí de consumo para poder atender. Mas a gente sabe que hoje a nossa realidade, né, a realidade clínica é bem diferente. A grande maioria dos pacientes justamente possuem baixo contraste, né? Tem uma cor do pelo e a cor da pele muito próximas. E a gente aí viu que, de acordo com os primeiros estudos, né? Esse blend, ou seja, essa combinação de dois comprimentos de onda na mesma sessão, proporcionou melhores resultados para esse tipo de paciente que possuía aí um baixo contraste. E a partir daí foram feitos aí novos estudos sobre o triple wave, né? Então, ou seja, a junção dos comprimentos de onda. Então, aqui a gente já tem os estudos, né, falando aqui, né, dos 3 comprimentos de onda integrados, né, eficácia e segurança dessa nova combinação aí para a remoção de pelos. Então, aqui foram 22 homens, 4 sessões, 8 semanas de intervalo, um follow-up de 3 meses. Aqui é uma imagem também dermatoscópica bem interessante, né, antes e depois, olha só a quantidade de fios, e aqui já uma redução realmente bem significativa, tá? Então, aqui o antes e o depois também, aqui 3 meses após o tratamento, então, follow-up aqui de 3 meses, é um resultado bem interessante, bem satisfatório. E aí, como conclusão, o estudo fala que a combinação, né, desses 3 diferentes comprimentos de onda, em um único equipamento, né, num único aplicador, realmente aí ampliou aí, né, uma faixa de absorção e penetração de forma segura e eficaz, tá? Então a gente já tem aí respaldo na literatura falando aí da tecnologia Triple Wave, que é o que a gente tem aí de mais atual, vamos dizer assim, do que diz respeito à fotoepilação. Realmente, hoje a Triple Wave é o que é a grande novidade que a gente tem aí de mais inovador. Aqui também um outro estudo, aqui já com fototipos um pouco mais altos, né, que a gente pode ver também, né, então avaliando aí. E o mais interessante, que eles utilizaram o modo SHR, que eu vou falar desse modo de aplicação, tá, que é o modo que a gente chama de varredura, né, então uma técnica de aplicação que também aí hoje é que mais tem de inovador aí em relação à utilização de laser, tá? Então, eles também usaram, olha só, os comprimentos de onda, os mesmos, tá? Os mesmos comprimentos que a gente trabalha também, né, dentro da janela. A energia acumulada, né, então, em quilojoules, por conta da técnica de aplicação que foi utilizada. Então, uma imagem aqui a gente consegue visualizar de, né, um zoom aqui, né, uma redução muito significativa no número de pelos, né, de fios. E aqui um resultado aí de uma paciente, né, fototipo 5 antes e depois de 6 sessões do tratamento, tá? Então, lógico que vocês estão se perguntando, mas essa paciente aqui, ela com certeza, é uma mulher, tá, gente? Sexo feminino, muito provavelmente ela tinha aqui uma alteração hormonal, tá? Então, e realmente o estudo fala, ele cita mesmo que essa era uma voluntária que tinha uma alteração hormonal, ou possuía aí uma alteração de ovário policístico, né, aumento de testosterona, níveis de testosterona, então, mas o que acontece? Até deixo isso aqui como uma questão aí também para ser pensada, né? Alterações hormonais, né, e surtismo, ovário policístico, que são alterações aí hormonais das mulheres que promovem o aumento dos pelos, né, por efeito aí da testosterona,
o que acontece? É uma contraindicação relativa, tá? Relativa por quê? Porque, assim, lógico, a pessoa vai precisar de mais sessões, muito provavelmente esses pelos talvez voltem, né, num período mais curto, mas que a qualidade de vida desse tipo de paciente melhora absurdamente. Imagina uma mulher que tinha que fazer a depilação com lâmina, enfim, sair na rua, enfim, ter a vida social dela. Com o laser melhorou demais. Olha isso aqui, 6 sessões. Então, ou seja, eu acho que vale a pena sim avaliar caso a caso, aí, lógico, ela assinando um termo de consentimento esclarecido, entendendo da condição dela, tratando a condição dela, obviamente, né, aí junto com outros profissionais, endocrinologista, ginecologista, que seja, tratando essa condição hormonal dela, mas que é uma contraindicação relativa a partir do momento que ela entende dos efeitos e ela concorda, né, com essa questão que ela tem ali. A gente vai tratar de um jeito, mas a gente tem uma questão hormonal que na balança pesa para o outro lado. Então, ou seja, a partir do momento que ela aceita, ok, acho que a gente pode fazer sim, tá? Em conjunto com o tratamento, né, como eu falei, com o endocrinologista, com uma equipe multidisciplinar, eu acho que vale super a pena, sim. Tá? Então, por isso que eu falo que alterações hormonais aí, o surtismo são contraindicações relativas e não absolutas, porque a qualidade de vida de uma paciente que chega assim, ó, com esse nível, né, de quantidade de pelos, realmente aí muda a autoestima, muda a qualidade de vida dela, né? E a gente que trabalha com estética sabe aí como que a autoestima é importante, né? A gente trabalha diretamente com esse quesito dos nossos pacientes, né? Então a gente sabe o quanto é importante aí para o sucesso também da terapia. Muito bem, então a gente vem agora falando um pouco das características específicas do Vega agora, né? Algumas questões técnicas mesmo do equipamento em si, tá? Então, o Vega, pessoal, ele vai trabalhar com 2 aplicadores diferentes. Então, no momento da compra do equipamento, quando você compra ele, você tem lá a possibilidade de adquirir o aplicador completo, o aplicador 810. Então, eu não quero triple wave, eu quero trabalhar só com o diodo. Pode, sem problema. Ou você pode escolher a compra do triple wave. Hoje, a grande maioria, né, esmagadora aí, opta pelo triple wave, obviamente, pelos resultados, enfim, aí pelas vantagens que a gente tem com essa tecnologia, tá? Na compra, né, do aplicador, o equipamento ele vem com 2 ponteiras intercambiáveis. Então, isso aqui é um grande diferencial hoje, quando a gente fala de laser no mercado, laser para epilação, porque a gente não tem hoje no mercado equipamentos que façam essa troca da ponteira. Isso é bem legal, porque a gente consegue aí atingir áreas diferentes. Então, áreas maiores, então 3 centímetros quadrados, uma das maiores áreas aí do mercado, e áreas pequenas, de 0,81 centímetros quadrados. Então, áreas bem pequenas, por exemplo, buço, às vezes uma virilha, nariz, às vezes o pessoal, principalmente o público masculino, né, se incomoda ali com pelos próximos do nariz, não tem como você trabalhar com uma ponteira grande, né, com um aplicador grande você não consegue acoplar bem, então ponteirinha pequenininha atua legal, orelha, então, ou seja, são áreas específicas que as pessoas realmente se incomodam, né, não querem fazer com cera, enfim, porque machuca bastante, dói muito, então, as ponteiras intercambiáveis aí é um diferencial muito interessante, realmente, tá? Então, são 2 ponteiras, uma com 3 centímetros quadrados e outra com 0,81. Outra questão importante é o modo de aplicação, depois eu vou falar mais para frente dele, tá? Então, ou seja, a gente tem aqui modo pontual ou modo varredura, tá? O SHR, então dá para trabalhar essas 2 possibilidades terapêuticas. E o VEG, ele possui a ponteira refrigerada, então a ponteira que realmente é uma refrigeração bem importante, tá? Então, ou seja, vai trabalhar ali com menos 16 graus, então é uma refrigeração que mesmo ao final da terapia, você está lá aplicando, está fazendo o modo SHR, que gera uma energia muito alta, inclusive, né, ali um arraste. Quando você termina, põe a mão na ponteira, você vai ver que ela está gelada ainda, tá? Então, ou seja, é um equipamento que realmente mantém a refrigeração, e isso ajuda muito na questão do conforto, né, da preservação da epiderme, da segurança, né, também da aplicação, mas o conforto também é primordial aí em relação
essa ponteira refrigerada, tá? Então, ou seja, é muito legal porque ela ajuda bastante aí na terapia, tá? Então, isso é importante a gente salientar, porque outros equipamentos também, todos os equipamentos de laser aí tem ponteira refrigerada, fato. A questão é que com o passar do tempo de aplicação, a ponteira vai esquentando, ela não mantém, né? A refrigeração ela não consegue segurar. Então, o Vega não, realmente, ao final você tem ali a ponteira, né? Ela refrigera bastante. Sobre a refrigeração também, é importante salientar uma questão, tá? Depois eu vou entrar ali na tela de programação do equipamento. O que acontece, né? A ponteira, ela vai entender que no momento que você está naquela tela de programação, que você já startou, vai começar a terapia, a ponteira vai começar a formar gelo, vai começar a refrigerar, tá? O que acontece? Se você fica muito tempo com aquela ponteira ali ligada, ela vai começar a formar crosta de gelo mesmo na ponteira. Tá? Por quê? Porque o aparelho entende que ele vai refrigerar menos 16. Dependendo da temperatura ambiente, ele pode refrigerar mais ou menos também. Tá? Então, ou seja, a água que se forma ali ao redor da ponteira, ela forma, né? Ou seja, pode formar até crostas de gelo, realmente, pode formar. O que acontece, pessoal? Nesse caso, a gente sempre orienta a deixar a ponteira o equipamento no modo home. Depois eu vou mostrar na tela, eu vou voltar a falar sobre isso, tá? Nunca deixe parado o equipamento naquela tela de programação de ajuste, porque aquela tela ali, o aparelho entende que é para começar a refrigerar. Então, para não formar essas crostas de gelo mesmo na ponteira, é importante que ao final de cada sessão, terminou a sessão, volta para a tela home. Volta para a tela de ajuste, por exemplo, pode ser a tela de parâmetro ali fototipo, volta para aquela tela, porque se naquela tela o aparelho para de refrigerar a ponteira. A ponteira só vai começar a ser refrigerada na tela final, na onde você está ali apertando o start para começar a aplicação. Tanto que até o equipamento mostra, dá uma mensagem ali, a ponteira está sendo refrigerada. Aguarde uns instantes, uns minutinhos. E realmente, assim, é questões de minutos que a ponteira, ela refrigera. Minutos mesmo, assim, é muito rápido. E justamente, se você fica lá conversando, batendo papo, sai da sala, entra outra paciente, volta. Nesse meio tempo, se você deixou a máquina nessa tela, vai formar gelo mesmo. Tá? Então, a orientação é não deixar, isso é uma orientação da fábrica mesmo, então, é não deixar esse aplicador, né, nessa tela, né, parado ali por muito tempo. Realmente, pega, volta para a tela na tela inicial, e aí o aparelho automaticamente ele vai descongelar, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, essa crosta de gelo que se forma, você o remove manualmente ou o próprio equipamento ali vai derreter, vai parar de formar. Tá? Mas a orientação é justamente essa. Não deixa o aplicador parado, né, naquela tela de inicial de aplicação para que não forme essas crostas de gelo, tá? Isso aí é muito importante. Bem, então, outra questão, depois eu vou até voltar na tela para mostrar para vocês essa questão da formação de gelo, da refrigeração, tá? Onde vocês deixam na tela parado o aparelho, entre uma sessão e outra, não quero desligar ele, não precisa desligar, mas deixa na tela de home, na tela inicial. Bem, então, em relação à densidade de energia, para a gente entender, né? Então, a fluência, que é justamente o que a gente coloca lá, a informação que a gente coloca no equipamento, é a energia energia total dividida pela área de saída. Então, obviamente, se eu coloco uma energia, né, de 10 joules, exemplo, numa área de 3, eu vou ter uma fluência X. Se eu coloco 10 numa área de 1, eu vou ter uma outra fluência completamente diferente. Tá? Então, a gente tem que entender que a energia, por exemplo, se eu determinar, né, ali a ponteira que eu vou trabalhar, eu colocar errado, então, por exemplo, se eu colocar lá, por exemplo, escolho lá uma ponteira de 0,81 e eu coloco no meu equipamento a ponteira de 3, vocês entendem que a fluência que vai estar sendo entregue para o equipamento é completamente diferente. Tá? Então, é importante que a gente se atente nessa questão de fluência, de área de aplicação, porque realmente isso pode alterar aí toda a informação que a gente está entregando para o equipamento. Tá? Então, isso é importante a gente entender, tá? Então, como eu falei para vocês, se a gente coloca lá, por exemplo, uma energia de 10,
né, que é dividido por uma área de 3, a gente está entregando aí mais ou menos 3,3 joules por centímetro quadrado. Mas se eu coloco a mesma energia de 10 dividida por uma área de 81 centímetros quadrados, já estou colocando uma fluência de 12. Vocês entendem isso? Então, ou seja, a mesma energia de 10, quando eu coloco numa ponteira de 3, eu estou entregando 3,3 joules por centímetro quadrado. Mas quando eu coloco essa energia de 10, né, essa energia total absoluta de 10, numa área de 0,81, que é a ponteirinha pequenininha, eu já estou entregando uma fluência de 12 joules por centímetro quadrado. Vocês entendem essa relação de fluência de energia? Então, isso é importante a gente também entender a relação das ponteiras, né, e o que o equipamento consegue entregar. Então, no modo HR, a gente tem aqui as frequências, as possibilidades que a gente tem no modo manual. Como eu falei, o equipamento ele possui a possibilidade de programação manual, você programa as variáveis que você quer, ou você usa o protocolo pronto lá, as sugestões de tratamento. Então, na seleção manual, você pode selecionar de 1, 2, 3, 5 ou 10 Hz, tá, de frequência. A duração de pulso que eu havia comentado, né, de 10 até 400 milissegundos de duração de pulso, que é o tempo que você pode demorar para entregar essa energia. A fluência, que vai de 1 até 100 joules por centímetro quadrado, então, ou seja, é uma das fluências mais altas aí do mercado, né, que a gente está falando, então, ou seja, até 100 joules por centímetro quadrado, a gente está falando de uma energia absoluta de 300, tá? Então, ou seja, 300 joules aí que a gente está entregando no equipamento, então é uma energia bem importante, tá? A área de contato, então as duas ponteiras, né, 10 por 30, né, milímetros, ou 9 por 9, que dá aí os 3 centímetros quadrados, ou 0,81. E no modo varredura, tá, que aí a frequência, que é o modo SHR, a gente tem aqui frequência de 5 ou 10, duração de pulso, né, 80 ou 40, e as fluências, tá, fluências mais baixas, obviamente, porque a gente vai trabalhar com uma frequência mais alta. Então aqui a gente está falando de acúmulo de energia. Tá? Então, a gente não precisa trabalhar com energias muito altas, nem deve, inclusive, para não gerar realmente intercorrência. Então, a gente usa fluências mais baixas para ter um acúmulo lá em quilojoules de energia. Tá? Então, as frequências, como eu havia dito, de 1 aqui é 2, 3, 5 e 10, duração de pulso até 400. O modo de aplicação. Então, o modo de aplicação, a gente tem lá o modo HR, tá? Que é o modo pontual, os disparos únicos, trabalhando com uma potência mais alta, então doses altas de energia na pele. A gente pode usar tanto a ponteira pequena como a grande, tá? A gente vai, logicamente, inspecionar a pele, fazer, né, a aplicação do gel. Importante também é que ele é contraindicado para fototipos maiores, então aqui fototipos 6, né? Então a gente não vai usar para o modo pontual, e fototipo 6 a gente acaba optando pelo modo varredura, tá? Então, aqui é a tela que eu falei para vocês, a tela Home. Então, tá vendo essa tela aqui inicial? Essa telinha, quando você liga o equipamento, ele aparece essa tela aqui, ó. Então, a seleção manual você promove aqui, se você quiser programar manualmente, você seleciona manual. Aqui, se você quiser salvar, né? Então, ou seja, os protocolos particulares, o salvamento dos protocolos você coloca nessa opção particular. E nos protocolos pré-programados, né? Então, aí você seleciona lá fototipo, densidade dos pelos, você coloca aqui pré-programado. Enquanto o equipamento estiver nessa tela aqui, parado nessa tela, não está refrigerando, ok? Então, aquela questão da formação de gelo, de crosta de gelo na ponteira, aqui não está formando. Então, aqui você pode deixar tranquilamente, entre uma sessão e outra, pode deixar aqui que não vai formar gelo. Nessa tela aqui também não. Então, por exemplo, quando você coloca lá seleção manual, ele vai falar: você quer fazer para o tratamento pontual, HR, ou você quer fazer SHR? Nessa tela aqui também não está formando gelo. Você pode deixar nessa tela parado tranquilamente, tá? E aí, se você escolhe, dependendo aí do modo, né, HR ou SHR, você pode utilizar a escolha das ponteiras, né? Ponteira maior ou menor, qual que você quer usar. Lembrando, se eu coloquei lá e selecionei área maior, ponteira de 3, eu tenho que me atentar a realmente utilizar essa ponteira no equipamento, tá? Então, eu tenho que conectar lá a ponteirinha maior. Na tela de programação, então, a gente vai escolher a frequência, a duração de pulso, a fluência, tá? No modo manual. No modo pré-programado, então, eu vou colocar lá o modo HR, no modo pré-programado é mais fácil.
você só vai selecionar o fototipo. Então, veja que aí o último aqui nem é habilitado, ele fica cinza, tá? Então, ele nem vai habilitar, você só vai conseguir trabalhar até o fototipo 5. A densidade dos pelos, você vai selecionar aqui a densidade, seleciona Next. Aqui também a tela não está refrigerando, tá bom? Então, quiser deixar nessa tela aqui, ó, também pode deixar nessa tela, porque não está refrigerando, não está formando crosta de gelo. Vai começar a refrigerar a partir de que você entrou nessa tela aqui, ó. Então, se você deixa, mantém. Opa, perdão, gente. Se você mantém nessa tela aqui, ó, já de programação pronta para disparar, o que o aparelho vai entender? Que você rápida vai trabalhar, vai começar a disparar. Ele tá pronto para iniciar a terapia, né, a aplicação. Então é importante não deixar nessa tela aqui, entre uma sessão e outra. Entre uma sessão e outra, deixa nessa tela aqui, ó, que é a tela anterior a essa, tá? Tranquilo, aqui não tem perigo de formar crosta de gelo na ponteira, nada disso, tá? Bem, então aqui a gente tem o resumo daquilo pré-programado, né? Então, a frequência, duração de pulso, fluência, todas aquelas variáveis que eu comentei com vocês inicialmente, né, no treinamento. O ajuste da fluência, então ele vai te dar uma fluência aqui sugerida e você pode diminuir ou aumentar durante as sessões, tá? Então, a evolução do seu paciente você pode fazer por aqui. Você pode ir aumentando essa fluência aqui com o passar das sessões sem problema algum, tá? Aqui a gente tem a possibilidade de disparo automático, que é interessante porque existem alguns métodos de aplicação que são, a gente não pode chamar, até, né, vamos colocar assim, um pontual dinâmico, vamos chamar assim, que é justamente você ir deslizando a ponteira na pele e ela vai disparando automaticamente. Não é o modo DCHR, ele ainda assim é pontual. Então você tem que deslizar em linha, tá? Numa linha específica, tem que manter ali a energia, né, dentro daquela região ali, e você vai deslizando o aplicador em linha e ele vai pontualmente dando disparos pontuais, parecido com o pontual, né, sem ser o disparo automático. Mas você também pode fazer conforme a sua expertise, a sua, né, eu já tenho mais, minha mão já é mais treinada, tal, eu consigo fazer esse tipo de técnica, pode fazer sem problema algum. E aí você tem ali os disparos, né, o tempo off entre cada um dos disparos, 1, 1,5 ou 2, tá? Ou você coloca off, significa que cada disparo você vai ter que acionar lá no aplicador, tá? Então, ou seja, você tem também acionamento duplo ou simples. Ou seja, o acionamento duplo, o tempo todo você tem que ficar com o pé no pedal. Se você tirar o pé do pedal, ele não vai funcionar. Ah, não gosto do pedal, não quero trabalhar com pedal, tudo bem, você pode acionar somente no aplicador. Tem o gatilho lá no aplicador e você pode ir acionando ele no gatilho, somente no gatilho. Perfeito? Então, uma dica, quem quer trabalhar com disparo automático, por exemplo, eu quero trabalhar com disparo aí 1,5 de off a cada segundo. Deixa no modo disparo duplo. Por quê? Porque daí você vai acionar uma vez só no gatilho, e ele vai disparando sozinho, ele vai embora, vai disparando, ponto, né? A cada 1,5 segundo ele vai disparando, e você fica com o pé no pedal ali só. Se você quiser parar o disparo, é só você tirar o pé do pedal, automaticamente ele para de disparar, tá? Então, garante aí uma segurança um pouco maior aí para a terapia. O cooling, que seria ligado ou desligado, então a refrigeração, a temperatura da água, que fica aqui nesse painel aqui, dá a hora, tá? Então, chegou nessa tela aqui, a gente vai iniciar acionando esse botão aqui, tá? Acionando esse botão aqui de start, o aparelho já está pronto, né? Aqui ele fica em standby, e aqui, acionando, ele fica no pronto, que é para você poder começar a trabalhar, tá? Então, a técnica é muito simples, você vai fazer uma higienização da região, tá? Do tratamento. É importante que não tenha nenhum cosmético, maquiagem, desodorante, nada disso, tá? Então, a pele tem que estar limpa, íntegra, também importante, né? Não pode estar lesionada, machucada, nem nada disso. A tricotomia a gente orienta a fazer um dia antes com lâmina, tá? Então, um dia antes pode fazer tranquilamente. Ah, não deu fazer no dia? Tudo bem, pode fazer no dia. Lembrando que a pele pode ficar um pouco mais sensibilizada, pode acontecer da lâmina cortar, né? A gente nunca sabe, né? Uma intercorrência ali, então aí fica um pouco mais complicado, mas tudo bem, dá para fazer também, tomando um pouco de cuidado, né? Lembrando que a pele realmente vai ficar bem mais sensível. Aí a paciente vai aí talvez reclamar um pouquinho mais de desconforto nesse sentido.
A gente vai colocar uma fina camada de gel na pele, tá? Um gel incolor, e vai realizar a aplicação, né, pontualmente, ponto a ponto. Aqui a gente deixou um vídeo mostrando aí como que é a técnica simples, tá? Então, ó, ponto a ponto, tá? O que acontece naquele disparo automático é que esses disparos você não precisa acionar no gatilho. Você pode ir deslizando na pele, tá? E aí ele vai disparando automaticamente também. Então, aqui, quer ver? Vou passar outra. Aqui também é o modo pontual, tá vendo? Ó, então, ela tá levantando o aplicador. O que ela pode fazer é deslizar o aplicador em linha e ir disparando ponto a ponto sequencial também, tá? Mas a técnica de aplicação é basicamente essa, bem, realmente bem simples, tá? Aqui também, então, para vocês verem o resultado, né? 30 dias após uma única sessão, resultado bem interessante, tá? Então, ou seja, não é o resultado final, obviamente, mas a gente já consegue visualizar aí uma melhora significativa, tá? Após a segunda, após a terceira sessão, após a segunda, terceira sessão, tá? Então, aqui antes, após a terceira sessão, olha, se a gente consegue visualizar bem aí as falhas, tá? Então, público masculino aí que se incomoda com quadros de foliculite, né? Enfim, é bem interessante aí também, tá? Aqui, olha só, antes, após a terceira sessão, olha só que legal. Isso aqui, ó, gente, é um indicativo que a gente está no caminho certo, tá? Então, quando a gente começa a visualizar essas falhas, tá, durante a terapia, é realmente indicativo de que a gente está no caminho certo, as sessões estão indo bem, né? Lembrando que não é o resultado final, né? A gente está falando aí de 6 no mínimo, 10 a média. Então, aí tem um longo caminho aí pela frente também para se percorrer, né, em relação aí a, mas isso aqui é um indicativo que está indo bem. Então, dentro das evoluções, né, perguntando aí para o cliente se está tudo bem, se as falhas, né, se está acontecendo as falhas. Então, isso é legal a gente estar avaliando durante as sessões, justamente para a gente ver se a fluência está legal, se a gente precisa reajustar essa fluência ou não, porque é como eu falei, né, isso vai dependendo mesmo de como a pele reage, né, de todas as questões aí envolvidas aí no metabolismo de cada paciente. O modo SHR, tá? Então, ou seja, o modo, a gente vai trabalhar aqui, que é a técnica varredura, tá? Então, ou seja, a gente pode estar utilizando uma área, tá? A gente pega uma área específica, então o equipamento, ele tem aqui alguns gabaritos, por exemplo, o gabarito de 10 por 10 ou o gabarito de 10 por 20, tá? Então, essa técnica a gente usa sempre respeitando essas áreas, tá? Então, a gente trabalha dentro dessas áreas, então a gente divide a região por quadrantes, então, como eu falo, a gente não vai fazer, por exemplo, uma meia perna de uma vez só, né? A gente vai fazer ela, óbvio, mas sempre dividindo em pequenos quadrados, seja de 10 por 10 ou 10 por 20. Então, o equipamento ele vai dar um tempo, um acúmulo de energia específico dentro da área, para aquela área que você determinou. Então, ali dentro daquela área, eu preciso manter o aplicador movimentando, tá? Para poder manter ali o acúmulo de energia necessário. A aplicação ela é exclusiva com a ponteira de 3 centímetros, então não é indicada a utilização da ponteirinha pequenininha para essa técnica. Até não faz muito sentido, né? Porque aqui a gente está falando de áreas grandes, né? Para trabalhar áreas grandes, então não faz sentido trabalhar até com a ponteirinha pequena, tá? Não tem nem indicação clínica, mas também realmente não, por uma questão de limitação técnica do equipamento, não é indicado, tá? A utilização da pequena, tá? Em relação aqui à inspeção, da mesma forma, é feita a técnica de aplicação igual, né? Faz a tricotomia um dia antes, faz a higienização também, imediatamente antes, né? No caso da higienização, a tricotomia pode fazer um dia antes. Aqui, nessa técnica, pode ser utilizada para todos os fototipos, não existe aí uma restrição em relação à técnica em si, né, para os fototipos. Aqui, na programação manual, como eu havia dito, é possível também a gente programar manualmente o equipamento. Então, aqui a gente tem a frequência, 5 ou 10, então a frequência fixa nessas duas, você escolhe. A duração de pulso, dependendo da frequência, você pode escolher aqui, e a fluência também, tá? Na programação manual. E no pré-programado, que é o mais fácil para a gente poder trabalhar, né, o mais simples, que até a indicação, a orientação, né, principalmente no modo SHR, por conta da questão da área de aplicação, então ele já faz o cálculo de acúmulo de energia, fica muito mais fácil de trabalhar aí no modo SHR quando a gente fala no pré-programado. Então, nessa tela aqui, a gente vai selecionar o fototipo, a densidade dos pelos,
e a área de aplicação. Então, a gente tem lá os gabaritos, né, o aparelho acompanha, os dois gabaritos, ou 10x20 ou 10x10. A gente vai selecionar ou um ou outro. Então, eu vou fazer áreas de 10x20, por exemplo, tá? Então, eu vou trabalhar lá, sei lá, vamos chutar aqui uma meia perna, e vou trabalhar com 4 áreas de 10x20, perfeito? Então, eu vou 4 quadradinhos de 10x20, vou pegar o gabarito, vou riscar e vou colocar aqui no equipamento 4, tá? Seleciono o Next, da mesma forma, tudo já vai estar pré-programado, tá? Se você quiser disparar automático, é interessante, tá? Então, deixa no disparo automático, o aparelho vai disparar automaticamente. Você não precisa ficar com o dedo no gatilho. E aí, se você quiser colocar acionamento duplo, é legal, porque daí o que você faz? Você aciona uma vez só no gatilho e fica com o pé no pedal o tempo todo lá durante a terapia. E aí, o aparelho ele vai disparando, tá? Sequencialmente. E você fica na região de tratamento movimentando o aplicador. Então, aqui a gente tem a foto, né, mostrando que é o passo a passo, asepsia, faz a higienização, faz a tricotomia, gel e delimita a região, né, de tratamento lá que você quer e usa a ponteira de 3. Então, aqui um videozinho mostrando, ó, tá vendo que tem a área pré-delimitada aqui, né, com lápis branco, a gente pegou um gabarito, delimitou, a gente não vai sair dessa área, então a gente não vem para cá, não vem para cá, tá? Então fica dentro dessa área, passa o gel, e faz os movimentos contínuos com o aplicador. Tá? Então, é isso aqui, ó. E vai movimentando. Até terminar o tempo. Então, terminou o tempo, o aparelho bipa e acende uma luzinha aqui azul para mudar a área, tá? Então, se fosse, por exemplo, 2 áreas, ela poderia fazer, né, nessa área, ele ia bipar, ia acender a luz, você iria para uma próxima área. E assim consecutivamente até terminar aí todas as áreas que você selecionou lá no equipamento, tá? Então, aqui, ó, da mesma forma, ó, ela não, tá vendo que ela não desce, ela não vai aqui para baixo, não sobe. Então, o aplicador ele fica só nessa região aqui, ó, que você determinou. Então, isso é importante você manter essa técnica de aplicação, realizar dessa forma, justamente para que o acúmulo de energia necessário para que haja eliminação dos pelos se concentre dentro da área que você predeterminou. Se você faz a área toda, o acúmulo de energia ali já é completamente diferente para que você possa ter ali um efeito terapêutico importante. Então, aí a indicação realmente é você não realizar dessa forma, porque você não vai ter eficácia. Então, o que eu vejo em relação a eu não estou tendo eficácia nos tratamentos, no modo SHR, o que está acontecendo? Muito provavelmente você está trabalhando a área toda. Então, por exemplo, você não está respeitando o quadrante. Você está fazendo até aqui, ó, meia perna inteira de uma vez só. Você programa lá e faz a perna inteira aqui. Não vai ter resultado mesmo. O acúmulo de energia para destruição no folículo está só concentrado nessa área, que o equipamento já fez o cálculo para você. Se você não respeitar essa área, você está usando uma subdose. Né? Então, o acúmulo de energia é muito pequeno para o tamanho da área que você está trabalhando de uma vez só. Então, você vai trabalhar a área toda, mas em quadrantes. Faz um quadrante, depois faz outro quadrante, até completar toda a área de tratamento. E aqui, 30 dias após uma única sessão. Você vê aqui onde tem o pelo, né, onde não foi feito, que é justamente aqui para baixo, né? É a mesma paciente, então aqui não tem o pelo, e aqui onde foi feito já não tem mais. Então, uma única sessão, não é o resultado final, lembrando, né? Existem mais sessões necessárias. Então, aqui antes e depois após uma sessão. Então, esse aqui é um indicativo que a gente está no caminho certo, tá? Então, aqui, ó, uma sessão. E aí, em relação à eficácia, né, do tratamento no modo SHR. Então, em relação a, será que o SHR dá resultado, não dá resultado? Então, essa era uma dúvida que se tinha, né, bastante quando foi lançado o modo SHR, que até então todo mundo só trabalhava no pontual, só tinha o pontual. Em relação ao conforto, o SHR é muito melhor, realmente, né, não tem em comparação o modo pontual, o modo SHR é bem mais interessante. E só que por conta dessa questão de movimentação, de acúmulo de energia, tinha essa dúvida aí, será que vai ter resultado, será que não vou ter resultado ou não. Então, esse estudo aqui, ele comparou, inclusive, o modo HRS-HR, e foi visto uma redução muito importante aí no modo SHR também, tá?
Então, aqui, redução geral do modo a comparação o SHR ao HR, perdão. E o mais importante que eu queria salientar, na verdade, é a relação do desconforto, da dor. Então, o modo SHR teve um limiar aí muito menor, né? Então, ou seja, uma redução da dor aí realmente significativa em relação ao HR, tá? Então, como conclusão, né, o modo SHR foi eficaz para remover os pelos e melhorar a tolerância à dor durante o tratamento. Então, a gente sabe que não existe aí uma epilação 100%, como que eu posso dizer, sem dor. Não tem. Alguma coisa a pessoa vai sentir, tá? Então, se você tá 100% olha, não doeu nada, de duas uma. Ou a pessoa tem um limiar muito alto para dor, parabéns, ela não sente dor mesmo, ou você está usando uma subdose, tá? Então, você está usando uma dose que não é o ideal para que você tenha resultado clínico. A fototermólise seletiva, que a gente falou lá, não está acontecendo da forma que deveria. Então, um desconforto acontece, e como que a gente faz para minimizar esse desconforto? Uma delas é a ponteira refrigerada, que eu já comentei com vocês, que ajuda bastante aí nessa questão do desconforto. E a outra questão, justamente, é o modo de aplicação. Então, o modo SHR, o varredura, ajuda demais, aí, muito, a minimizar aí, né, melhorar aí a tolerância ao desconforto, à dor, durante o tratamento. Então, ou seja, já existe literatura comprovando a eficácia desse método, e a clínica nossa, né, nossa clínica também aí é soberana nesse sentido, também a gente vê um resultado muito interessante com o modo SHR também, tá? Muito bom mesmo. Então, aqui a foto, só para vocês verem o SHR, e um follow-up aí 6 meses após. Então, olha só, estado muito, muito bom. Bem, aqui algumas contraindicações, né? Importante aí passar para vocês em relação ao uso da luz, né? Epilepsia, gravidez, lactação, histórico de queloide, porque se a pessoa já tem o histórico, acontece algum efeito adverso, a probabilidade de formar um queloide é grande, hipersensibilidade à luz, diabetes descompensada, tá? Então, obviamente, se ela tem algum problema de cicatrização decorrido do diabetes, é contraindicado, vitiligo, medicamentos fotossensibilizantes, né? A gente conhecido lá o famosão Rocutan, né? Muito utilizado aí para tratamento da acne, também é contraindicação absoluta. Durante tratamentos de quimioterapia, direcionado aos olhos, obviamente, então é importantíssima a utilização de óculos de proteção, tanto do paciente como do operador durante a terapia, né, qualquer tipo de alteração na pele, tá? Tatuagem, maquiagem permanente, então isso também, então tem que proteger essas regiões pigmentadas. Então, quero fazer uma perna, mas eu tenho uma tatuagem na minha perna, que eu faço? Protege a tatuagem, não dispara sobre a tatuagem. Passa um lápis branco, lápis de maquiagem mesmo, branco, pinta ali aquela tatuagem, né, conforme for, e não usa, não passa diretamente a luz, porque pode gerar uma queimadura. Qualquer tipo de infecção ativa, né, então uso de medicamentos fotossensibilizantes nos comprimentos de onda, exposição prolongada ao sol, bronzeamento durante aí 30 dias antes e após o tratamento, e qualquer condição inflamatória, aí, dermatites, enfim, qualquer alteração da pele também é uma contraindicação. Algumas orientações, então, sempre orientar o paciente, né, o procedimento, tá ruim o áudio? Orientar aí sobre o procedimento e o pós-procedimento também, tá? Então, importante explicar para a pessoa o que ela vai sentir, como que vai ser, tal, porque as pessoas elas se assustam, então é legal explicar isso para a pessoa deixar um pouco mais calma, né? Evitar qualquer método de depilação, então, que promova o arrancamento. Então, entre as sessões, eu tô lá, fechei um programa de tratamento lá de 10 sessões. Durante esses 10 meses, mais ou menos, que eu vou ficar em tratamento, não posso fazer a remoção com cera, com creme, nada disso, somente através de lâminas, perfeito? Porque eu preciso da haste do fio para conseguir conduzir essa energia, tá? Eu preciso realizar a tricotomia, a ideia é um dia antes, né? Um dia antes já é o suficiente, tá? E não fazer uso aí de creme ou desodorante na pele, né? No dia, né? Imediatamente após, se tiver, vai ter que fazer a higienização. A sensibilidade também se deve, né, da terapia se deve ao número e às quantidades de terminações nervosas. Então, aí a gente sabe que homens, barba aí é o que mais dói, mulheres, geralmente região íntima, virilha, né? É o lugar aí que mais tem sensibilidade, tá? E a espessura e o fototipo também interferem na questão da sensibilidade. Então, quanto maior for a espessura do fio, geralmente maior vai ser o desconforto também, obviamente, porque está absorvendo mais energia, e o fototipo também, geralmente fototipos maiores,
né, já tem um maior desconforto aí, um aquecimento maior também da luz, tá? É importante também, pessoal, nunca utilizar o equipamento de laser quando os pelos estiverem grandes, tá? Então, ou seja, muito grandes. Porque o que acontece? Esse pelo ele vai absorver muita energia, ele vai esquentar demais, pode queimar a pele, inclusive esse pelo, né, quando ele cai ele esquenta muito, eu posso queimar a minha epiderme, e além disso eu posso também danificar o spot, né, a safira ali, o aplicador também, às vezes o pelo cola ali na safira, cola ali no spot, e você danifica ele, tá? Você queima ele. Então, não utilizar jamais em pelos grandes, uma densidade grande de pelo, disparar ali de forma alguma. Por isso que é muito importante fazer a tricotomia um dia antes, tá? Para evitar aí esses efeitos adversos. O que a gente pode fazer em pacientes ou áreas muito sensíveis é aplicar a própria ponteira refrigerada. Então a gente fala aqui, né, forma gelo na ponteira e tal, mas use a ponteira, vamos usar a ponteira refrigerada a nosso favor, não contra a gente, né? Como eu falei, nunca deixar o aparelho, né, naquela posição lá de pronto, né, no ready, para começar a trabalhar. Sempre deixar lá num outro modo para não formar crosta de gelo, mas antes da aplicação, programou a tela, chegou naquela tela inicial, ele mostra aquele pop-up mostrando que a ponteira está refrigerando. A ponteira refrigerou um pouquinho, passa a ponteira na pele, desliza a ponteira um pouquinho na pele para gerar um maior desconforto, minimizar o desconforto também, né, durante a aplicação, e depois dispara. É interessante, vamos usar a ponteira refrigerada a nosso favor. Né? Acho que antigamente as pessoas faziam compressa de água gelada, pegavam um saquinho de gelo, né? Muito tempo atrás. Pegavam um saquinho de gelo e fazia ali na pele para minimizar o desconforto. Hoje em dia a gente pode usar a própria ponteira para fazer esse trabalho pela gente. Né? Verificar a ponteira, né, antes de iniciar o tratamento. Então, o que acontece? Formou aquela. Eu não vi que formou a crosta de gelo, fui lá, coloquei, né, e gerei ali uma lesão pelo frio daí na pele, né? Então, ou seja, coloquei ali um cubo de gelo na pele da paciente. Então, olha a ponteira, veja se a ponteira está íntegra, está tudo ok com ela antes de começar a terapia. Isso é importante, tá? A higienização da ponteira entre uma sessão e outra. Então, por exemplo, se você deixa naquela tela e está cheia de gel a ponteira, obviamente vai formar mais gelo ainda, né? Aquele gel ele vai condensar, ele vai refrigerar, vai formar o gelo ali na ponteira. Então, é importante higienizar a ponteira entre uma sessão e outra também, importante, tá? E como eu falei, quando o aparelho não estiver utilizando, deixe ele sempre na tela home, tá? Cuidados aí após a aplicação do laser, a gente precisa ter cuidado. Então, sensação de ardor, queimação leve, que dura aí até 2 horas, né? Até 2 dias, horas ou até 2 dias, pode ficar um pouco sensível. Não se expor ao sol, não fazer nada que aqueça a região. Quem trabalha na cozinha, né? Com forno, toma cuidado, né? Ou banhos muito quentes, banheira quente, sauna, enfim, né? Evitar aí a roupa que gere atrito na região, para não gerar aí desconforto. Importantíssimo, né, a utilização de filtro solar, né, é importante, né, isso é primordial, né, e está fazendo a utilização de fototerapia, tem que proteger a pele, né, com o filtro solar, importantíssimo. Intervalo entre as sessões gira em torno aí de 4 até 8 semanas, tá? Então, o preparo do paciente é importante posicionar ele confortavelmente, tá? Utilização do óculos de proteção, higienizar a pele previamente ao tratamento, né? Orientar ele a não usar nenhum tipo de ácido na região, né? Nada disso. Higienizar bem, ver se a pele está bem limpa, né? Antes de começar a trabalhar, tá? Limpar bem as ponteiras também. Então, isso aí é importante orientar o paciente em relação às contraindicações, indicações, né? Então, um termo aí de consentimento, um formulário, esse termo de consentimento é sempre bem-vindo. Isso é muito importante, né? A pessoa assinar e estar ciente aí em relação às contraindicações, que ele disse que não tem, né? Porque às vezes a gente sabe que pode acontecer da pessoa não ser sincera, então é importante a gente deixar isso registrado, né? Que a pessoa estava ciente, e dos efeitos adversos aí, dos cuidados, inclusive, que devem ser tomados, que tem que ser de responsabilidade do paciente também, tá? Então, isso é muito importante. Em relação às áreas mais escuras, como eu havia dito, né, tatuagens, manchas, maquiagem permanente, não posso utilizar o laser em cima dessas regiões, então eu posso proteger ou com micropor, né, ou com lápis branco também dá para fazer essa proteção e não realizar a aplicação nessas regiões. Muito bem. Em relação ao efeito esperado, né, então, ou seja,
Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas como é que eu estou sabendo se eu estou usando uma dose correta, se eu não estou usando uma dose correta? A máquina ela vai te dar uma sugestão para você poder trabalhar. Mas como eu disse, como a máquina é possível você ajustar aquela questão da fluência, você pode aumentar ou diminuir essa energia. Essa foto aqui é uma representação, né, do que a gente chama de edema perifolicular. Esse edema perifolicular é uma resposta imediata à luz, né, imediatamente após a aplicação, e é interessante que aconteça, né? Então, significa aí, muito provavelmente, que se ele teve esse edema perifolicular, você trabalhou com uma dose correta, tá? Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, vai depender da sensibilidade da reação da pele, tá? Mas que é um indicativo de que você fez, está no caminho certo. O que não pode acontecer é assim, ó. Fiz a aplicação do laser e a pessoa saiu exatamente do mesmo jeito que ela chegou, não sentiu nada, não sentiu nenhum desconforto, a pele não reagiu, não ficou rosadinha, rosada, gente. Não é aquele vermelho púrpura, ou um escurecimento imediato significa lesão, queimadura. Não é isso que a gente quer, tá? Então, se a pele reagiu, ficou levemente rosada, teve edema perifolicular, legal. Provavelmente você chegou ali numa dose interessante, né? Ideal para que você tenha resultado clínico, tá? Então, é muito visual. A máquina te dá, obviamente, uma sugestão, né? De acordo com os testes clínicos, todos realizados aqui de eficácia e segurança, mas é legal que você também avalie como o teu paciente reage à aplicação em si. Então, para que o edema perifolicular aconteça, ou seja, para a gente ter um resultado na terapia, o que a gente precisa, né, de várias questões que a gente abordou hoje no treinamento. Então, comprimento de onda, legal, né? Falamos aí dos comprimentos de onda, do triple wave, dos principais comprimentos de onda dentro da janela terapêutica, que mais tem aí respaldo na literatura, né? A fluência, a dose, então a gente precisa entender essa relação de fluência, né? Então, a energia dividida pela área do spot, trabalhar com uma fluência e uma dose que não seja subclínica, né? Não muito baixa, nem muito alta, óbvio, para não gerar nenhum efeito adverso, tá? O intervalo entre as sessões, então não é para fazer toda semana, então a ideia é fazer aí a cada 4, 8 semanas, tá? Para se trabalhar de intervalo. Conforme o passar das sessões, você pode até espaçar um pouco mais, porque a fase anágena ela pode mudar, por conta, né, da interferência da luz, então, ou seja, você começou a fazer as sessões a cada 4 semanas, lá para a quarta, quinta sessão, você pode dar um espaçamento um pouquinho maior entre as sessões, tá? É uma ideia, uma dica, pode se fazer para poder pegar esses pelos novamente na fase anágena, ou pode manter aí a cada 4 semanas tranquilamente, também não tem problema. Número de sessões, a gente conversou, né, em relação às fases do pelo, então o mínimo do mínimo é 6, a média é entre 10 e 12, tá? Sessões, então isso é importante a gente manter. A anamnese, então, a gente falou bastante sobre fototipo, né? Sobre a correta avaliação dessa região de tratamento, a gente precisa avaliar corretamente para que a gente possa entregar uma dose ideal, né? Para aquela região de tratamento, lembrando do fototipo da área de aplicação, né? Se pode estar mais escurecido, então a avaliação do fototipo pode mudar. E importantíssimas as orientações pré e pós, né? Procedimento, termo de consentimento, as contraindicações, as orientações pós-procedimento, uso de filtro solar, não se tomar sol, não ir para a praia, né? Então, ou seja, tudo para minimizar aí qualquer efeito adverso que possa ocorrer aí na terapia, tá? Então, só aquela em relação à montagem do equipamento, né? A gente tem aqui algumas questões do conector, né? Então, a gente tem aqui a conexão das ponteirinhas, ela tem um encaixe a imã, né? Então ele é bem presa, tá? Aqui o conector na parte frontal. A gente tem aqui a questão da rede elétrica, né? Aqui a parte traseira. Importantíssimo a questão do intertravamento remoto, tá? Então a gente tem essa pecinha aqui, ó, não percam. Essa pecinha, sem essa pecinha aqui conectada na parte traseira do equipamento não funciona, tá? Então esse interlock aqui é importantíssimo, ele está sempre conectado no equipamento, tá? O abastecimento de água, então a gente tem aqui as duas saídas aqui atrás, então a água é aquela água desmineralizada ou desionizada, destilada também pode ser, tá? Então a gente vai colocar aqui, né, a banheira, do outro lado a gente põe o funil e aqui o transbordo, né? Então quando começar a vazar por aqui significa que o reservatório ele já está cheio, bem simples a utilização. Ah, uma coisa importante também, pessoal, é legal de trocar essa água uma vez por mês, pelo menos, tá? Ah, vou transportar? Tira a água, transportar ele sem água, legal.
e também pelo menos uma vez por mês trocar essa água, porque provavelmente ela vai estar com sujidades por conta, né, de todo o sistema interno, enfim, então é legal a gente trocar essa água também uma vez por mês, tá? O equipamento, ele funciona bem até 27 graus, tá? Então, é legal sempre utilizar um ar-condicionado na sala, tá? Principalmente a galera do Nordeste, né, que sofre um pouco mais com essa questão do calor, então sempre usar aí um ar-condicionado é interessante, em torno aí, a média que a gente já usa, né, do ar, 24 graus, aí, 25 graus, tranquilamente, o aparelho funciona até 27, legal. Passou de 27, provavelmente a água pode superaquecer, tá? Então aí a gente tem que sempre trabalhar com ambiente refrigerado para minimizar essa questão aí do equipamento, tá? Esse superaquecimento. O posicionamento do aplicador, então, é sempre a 90 graus, não pode estar em diagonal, tem que estar bem sempre acoplado, tá, na pele. Então, isso é importante também, tá? Então, tomar cuidado aí como você dispara, não disparar longe da pele, sempre o aplicador encostado na pele, né, no ângulo aí de 90 graus também, para que toda a área de spot fique encostada na pele durante a aplicação. A manutenção preventiva, a orientação é de cada 12 meses, então essa manutenção preventiva, você pode mandar só o aplicador, você não precisa mandar a máquina inteira, né? Então, para uma avaliação, uma calibração, se for o caso, é uma orientação, tá? A 12 meses você pode desconectar o aplicador do equipamento e enviar ele tranquilamente, tá? Não precisa mandar a máquina como um todo. A garantia do equipamento é de 18 meses corridos, tá? E do aplicador são 18 meses ou 40 milhões de disparos, o que acontecer primeiro. Tá? Lembrando que essa é a garantia mesmo do equipamento, do aplicador, né, em si, e do equipamento também. Belezinha? É isso então, pessoal. Gostaria de agradecer vocês aí pela presença nessa manhã, né? Eu vou deixar aqui os contatos, né? Então, seja esse aqui o WhatsApp, que é um contato direto para vocês. Se vocês quiserem entrar em contato através desse número, fiquem à vontade, tá? A gente tem esse número aqui para contato. Inicialmente é uma central, né? Informatizada que atende vocês, mas que vocês precisarem ali, todo o suporte também é dado por esse caminho também, tá? O nosso e-mail, tá? Então, da nossa equipe de apoio, se vocês quiserem entrar em contato por e-mail, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente pode estar encaminhando por aqui também. E o nosso Instagram, né? Então, todas as novidades, então, a semana de treinamento, as datas, os eventos que a Ibramed vai participar, participa. A gente sempre está postando as novidades aí nas suas redes sociais, principalmente no Instagram, para quem quiser nos seguir também, e fique à vontade.